Olá, apaixonados por arte! Eu sou Rafael Pavlina, assessor e professor de arte, e esse é o nosso podcast para falar de arte e educação. O episódio de hoje, mais uma vez, surgiu das dúvidas trazidas por vocês, meus seguidores, tanto lá aqui no podcast, quanto no Instagram, quanto no YouTube. Então você já sabe, você pode falar comigo por qualquer um desses canais. E o episódio de hoje ele vai ser um pouco diferente do comum. Esse episódio não necessariamente é para você, professor de arte, mas ele é para te ajudar a esclarecer para a escola o porquê você merece ter uma sala de aula de arte. Pois é, eu elenquei alguns pontos aqui para a gente pensar qual a importância de se ter uma sala de aula de arte. Uma professora mandou a pergunta: Rafael, eu sei que a sala de aula é importante, mas a escola não vê dessa forma. O que eu posso fazer para provar para a escola que eu ter uma sala de aula específica para aula de arte vai ser melhor do que uma sala comum? Então eu elenquei alguns pontos e no final, como sempre, vou deixar uma referência para te ajudar na pesquisa, para te ajudar a pensar. Como eu disse, eu sei que você que é professor de arte já sabe sobre a importância de ter uma sala de aula de arte específica e já sabe como isso facilita muito a sua vida em vários aspectos. Mas eu elenquei algumas coisas que são bem importantes para você ter uma concepção mais clara dessa sala de arte e também para levar essa justificativa para os pais, para a escola, para a associação de pais e professores, para a associação que cuida da escola ou para a Secretaria de Educação, da forma como você conseguir. Lembrando que eu estou falando aqui em vários aspectos diferentes. Primeiro de tudo, a gente precisa saber que não é uma responsabilidade do professor propriamente dito de ter a sua sala, de fazer uma sala de aula específica. Porém, vou falar sobre isso daqui a pouco, se o professor não fizer esse movimento, poucas vezes a escola vai tomar essa iniciativa. Então eu vou dizer algumas dicas aqui para te ajudar a convencer a escola a fazer esse movimento e a compreender então por que você merece, por que é o ideal, não só uma sala de aula de arte, mas uma sala de aula específica para cada disciplina. Uma sala de matemática, uma sala de língua portuguesa. E aqui nós temos uma primeira questão. Vamos lá. Eu viajo pelo Brasil dando formação para professores. Então eu sei que existem escolas que nós temos no total 3 salas. Sim, existem escolas que têm 2, 3 salas. Existem escolas que são 20, 40 salas de aula. E isso varia muito de escola para escola, varia muito o perfil do município, do estado, varia muito também a administração escolar. Então é óbvio que tudo que eu estou falando por aqui você precisa puxar para a sua realidade, puxar para a escola que você trabalha e tentar compreender de que forma o que eu estou falando se encaixa para você. Isso que eu vou falar aqui não é uma regra, porque a gente sabe que escolas menores têm mais dificuldades, escolas muito grandes também têm essa dificuldade. E vamos lembrar que a escola é um organismo vivo. A escola ela está o tempo todo se modificando, se reconfigurando, se reconstruindo. Por isso, falar que tal coisa ou tal coisa vai dar certo ou vai dar errado é muito relativo. Depende muito das experiências que a escola tem e proporciona. Então vamos lá, ponto a ponto. Lembrando que essa foi uma sugestão de uma seguidora. Se você quiser sugerir algum tema também, fica à vontade, é só mandar lá no Instagram. Aliás, antes de falar do tema, você já está me seguindo lá no Instagram? E você já está inscrito no canal do YouTube? Eu sei que tem muita gente que escuta o podcast e não conhece o meu rostinho, não conhece a minha carinha, então fica o convite para vocês irem me conhecer lá no Instagram. Então, primeira coisa, a gente precisa saber o que são salas ambientes. Esse termo, salas ambientes, ele vai aparecer várias vezes em várias literaturas. No final eu vou dizer um dos lugares que vocês podem consultar. E ele serve para designar aquela sala de aula da escola que, ao invés de serem várias salas e cada sala ser de uma turma, a sala é do componente curricular. Então, ao invés de ter a sala do primeiro A, primeiro B, primeiro C, nós temos a sala de português, de língua portuguesa, nós temos a sala de ciências, a sala de arte, a sala da matemática. E aí, quando o sinal toca para trocar de aula, ao invés do professor trocar de sala de aula, são os alunos que trocam de sala de aula. E aí vem a primeira questão. Meu Deus, isso não funciona. Imagina a zona, os alunos mudando de sala, aquele caos, aquela confusão, aquela desorganização. Calma, a gente vai falar disso daqui a pouco. A sala ambiente, ela então é por um período de um professor, de um componente curricular. E aí, como que ela vai funcionar?
O professor, ele vai ser o dominador daquela sala na questão de organização. Ele vai organizar a sala a partir da sua prática, da sua perspectiva. Então, o professor de matemática vai cuidar daquela sala, vai decorar, vai fazer a sala sendo dele. Isso que eu estou falando, ela é muito voltada para os anos finais e para o ensino médio. Por quê? Porque nos anos iniciais, nós já temos isso. Normalmente, o professor pedagogo generalista que dá aula de primeiro ao quinto ano, ou na educação infantil, ele tem uma turma e ele vai trabalhar todos os componentes curriculares daquela turma naquela sala. Por isso, a educação dos anos iniciais, ela é mais gostosinha, ela é mais divertida, as crianças gostam mais, porque elas se sentem parte pertencente daquela sala de aula. Quando ela vai para os anos finais, que aí o professor fica mudando de sala e ela fica numa mesma sala, que é morta, que é pálida, que é sem decoração, que é sem nada, que é aquela sala comum do sexto ano, do sétimo, do oitavo, do nono, isso faz com que ela não se sinta pertencente àquela sala. E aí os professores ficam mudando de sala o tempo todo e também os professores não se sentem pertencentes àquilo ali. Ou seja, a sala acaba não sendo de ninguém. Tem um ditado que eu não me lembro exatamente como mas boi com muito dono acaba morrendo de fome. Né? Então aquela sala ela fica sempre meio morta. Então a sala ambiente é a proposta de que cada professor seja responsável por uma sala e cada professor seja o detentor dos direitos daquela sala, é como se ele fosse o tutor daquela sala. E aí, na hora que bate o sinal para trocar de disciplina, os alunos vão então trocando de sala. Então, se agora eu tenho aula de língua portuguesa, os alunos vão para a aula de língua portuguesa. Se agora eu tenho aula de arte, os alunos vão para a sala de aula de arte. A primeira proposta é pensar que a gente quer muito uma sala de aula de arte. Mas pensem que bacana se a gente tivesse sala de aula de todos os componentes curriculares, não só de arte. De matemática, de ciências, de biologia, de geografia. É o cenário perfeito. As salas de aula que são ambientes, elas proporcionam algumas coisas que a sala regular não nos proporciona, não proporciona para os alunos. Vou trazer alguns benefícios e malefícios dessas salas ambientes, tá? E aí, como que pode funcionar esse sistema? Normalmente as escolas, quando batem o sinal, toca uma sirene, um sino, um barulho que diz para as crianças que é hora de trocar de sala de aula. Essa sirene, ela pode ser substituída por uma música. Aí a gente pode preparar o sinal da escola e fazer com que o sinal toque durante algum período. Então a gente vai pegar uma música e essa música vai tocar durante 1 minuto. Nesse 1 minuto, enquanto a música está tocando, que é o sinal que vai mudar as crianças de sala, as crianças têm esse 1 minuto para se deslocar de uma sala para outra. Acabou o tempo, a sirene, né, a música parou de tocar, as crianças têm que estar dentro dessa sala. Aí você pode dizer para mim, Rafael, isso nunca vai funcionar. Eu posso testar com propriedade que já tem muitas escolas que fazem isso e sim, funciona. Vai funcionar de cara? Com certeza não. E aí já fica uma dica. Muitas vezes as escolas tentam fazer isso. As escolas tentam propor esse primeiro momento fazendo salas ambientes. E aí quando chega na metade do ano, a escola desiste, os professores desistem, os alunos desistem, porque é muito difícil. O processo de adaptação dessas escolas, dessas salas ambientes, é um processo longo e delicado. Não dá para desistir porque não deu certo no começo. Pode ser que esse ano dê super certo e o ano que vem não dê. Pode ser que no primeiro semestre dê certo e no segundo não dê. Pode ser que no primeiro semestre dê tudo errado, as crianças não gostem, não entendam ou prejudique muito mais o aprendizado. Mas no segundo momento isso vai funcionar. Aqui eu estou falando de todas as salas ambientes da escola. Mas eu quero reforçar que a proposta do podcast é a gente estimular os professores, a escola, a sociedade do modo geral a entenderem a importância da gente ter uma sala de aula de arte, uma sala ambiente de arte, que é o famoso ateliê de produção, ateliê de arte. Vamos pensar, a aula de arte, ela trabalha com muitos materiais, com muita tridimensionalidade, com muita produção artística. Quem dá aula de arte sabe o caos que é você chegar para uma sala de aula, chegar para uma turma para dar aula naquela sala, e aí você tem 50 minutos para acalmar a turma, explicar o conteúdo, distribuir o material, os alunos fazerem, você recolher e ter que levar. Se os alunos estão fazendo trabalhos com massinha, papel machê, escultura, esculpindo no giz, esculpindo no arame, fazendo alguma atividade que exija uma produção plástica, a gente sabe que isso vai ser um caos. Até mesmo quando é uma pintura de tinta guache.
A gente sabe o quanto é difícil a gente ter que levar de um lado para o outro, não tem lugar para secar, se deixa na sala os alunos pisam em cima, se pendura no varal na sala ele acaba pingando nas crianças. Enfim, a gente tem diversos problemas. Pensar numa sala de aula de arte e ambiente ajuda nesse aspecto, porque a gente pode ter dentro dessa sala já as prateleiras para deixar os trabalhos secando. E aí a gente vai educando os nossos estudantes chegou na sala, fez a atividade e agora é o momento de guardar a tarefa. Os próprios alunos vão aprender a organizar nas prateleiras aqueles trabalhos. E aí a gente pode ter prateleiras de vários formatos, de vários jeitos, né? Prateleiras finas, prateleiras mais largas, a gente pode ter prateleira de ferro, a gente pode ter prateleira de madeira. Normalmente a sala de aula de arte, ela é composta com as sobras de coisas que a gente acha por aí, né? A minha sala de aula, todas as minhas salas que eu participei, todas as salas de aula que eu dei aula de arte que eram específicas, elas eram completamente modeladas e mobiliadas a partir de coisas que eu achava no lixo, que eu achava por doação, móveis antigos que eu tinha em casa. Então a sala ainda ganha esse aspecto de ecologicamente sustentável, porque a gente faz o reaproveitamento de vários materiais. É óbvio que a gente faz isso muitas vezes pela escassez, mas também pode ser uma proposta para a gente pensar como que eu posso reaproveitar móveis, reaproveitar carteiras velhas. As escolas muitas vezes têm um banheiro ou uma salinha lá no canto que fica entulhada de móveis e coisas antigas que não dá para doar, que não pode jogar fora, que não pode fazer nada. Então, conversa com a direção, dialoga com eles para você fazer isso. Então, o que pode ter nessa sala de aula de arte que ela pode se tornar ideal para o seu trabalho? Primeira coisa, essas prateleiras, para colocar os trabalhos para secar, para a gente ter espaço para produzir, para que os alunos possam ter um ambiente que pertence a eles também. Uma outra sugestão e uma outra justificativa para a gente ter a sala de aula, ambiente, é que vamos pensar que a gente quer deixar imagens nas paredes para que os alunos olhem e se inspirem, se baseiem naquilo. Então, você quer colocar uma Mona Lisa lá na parede. Se você for fazer isso numa escola que é o professor que fica mudando de sala, você teria que ter aí 10, 15 Mona Lisas para colocar uma em cada sala. Ou ficar colocando e tirando toda vez que você entra na sala. Se você tivesse uma sala de arte, era muito fácil. Você ia deixar ali todas as turmas e todos os alunos teriam acesso àquela imagem porque ela estaria fixa naquela sala. Isso vale para tudo. Vale para imagens, vale para obras de arte, vale para objetos artísticos, objetos de decoração. A sala específica de arte te ajuda na tua organização escolar. Isso você já sabe, mas você precisa ter os argumentos corretos para defender isso perante a sua coordenação, perante a sua gestão, perante a organização da escola. E como eu falei no começo, falar em sala de aula de arte, ela não necessariamente deveria ser, ela não é uma obrigação do professor, ela não deveria ser um encargo do professor. Porém, nós, enquanto professores, a gente precisa fazer um movimento de mostrar para a escola o quanto uma sala faria diferença para a gente. Carregar materiais, carregar a mala para cima e para baixo. Sempre que eu chego numa escola, os professores brincam que já me reconheceram de longe, que eu era o professor de arte. Eu sempre estou com uma mala, com uma sacola, aquelas eco bags, né, cheia de material, pincel e tinta e não sei o quê. Se a gente tem uma sala de aula de arte fixa, que a gente possa deixar lá no nosso armário todo o material que a gente vai usar durante aquela aula, isso vai facilitar e vai ajudar muito no nosso trabalho. Afinal, a gente não vai precisar ficar carregando muito peso e a gente também vai poder fazer o reaproveitamento dos materiais, porque os próprios alunos vão fazer a limpeza, os próprios alunos vão cuidar disso. E o que mais que eu posso ter numa sala de aula de arte ideal para ter um bom trabalho, além das prateleiras, além dos armários? A gente pode ter um ambiente colaborativo de juntar material. Então, um aluno tem uma régua no primeiro ano, no segundo ano tem um aluno que não tem. O primeiro ano pode deixar os materiais dele lá, e aí a gente vai fazendo as trocas dos materiais dos próprios alunos. Então, os alunos do primeiro ano serão responsáveis por trazer os pincéis. Os alunos do sétimo ano vão trazer as tinta-guaches. Os alunos do oitavo ano vão trazer as tesouras. E aí cada turma fica responsável por um material específico, e aí a gente não precisa fazer com que todos os alunos comprem todos os materiais. Afinal, os materiais ficarão lá e serão à disposição de todo mundo sem que a gente tenha que ficar carregando. Isso vai ajudar também no processo das crianças entenderem o que é o processo colaborativo. As crianças juntas vão dividir os materiais entre elas, em aulas específicas, e sempre uma compartilhando o material da outra. Isso para a sala de aula de arte, mas também pode estar lá na matemática, na geografia. Então,
o primeiro ano vai ter as tesouras, o segundo vai ter as réguas, o sétimo vai ter o lápis de cor. E aí eles podem revezar isso de acordo com o componente curricular e cada sala ter o seu potinho com seus materiais. Aí vale uma observação. Não adianta a gente pensar na sala de arte ambiente lá, na sala preparada para ser o ateliê, e a gente continuar pensando e fazendo as coisas com as mesmas propostas que a gente faz na sala de aula regular. Porque a sala de arte, a ideia que a construção dela aconteça com as mesas coletivas, com o material coletivo, com a ideia do compartilhamento, do compartilhar. Se a gente fizer a sala de arte, colocar uma mesa atrás da outra, colocar o quadro, os alunos querem copiando conteúdos, a gente só deslocou os alunos de um lugar para o outro, mas o formato da aula continua o mesmo. E aí vem um autor chamado Celestin Freinet, que ele fala sobre a importância da gente repensar o ambiente escolar, repensar a distribuição do ambiente escolar. Ele fala que só o fato da gente colocar os alunos no corredor, só o fato da gente mudar o lado das carteiras, né, se eles estão acostumados a ficar virado para frente, a gente vira para a janela, só o fato de mudar as carteiras já ativa no cérebro lugares de aprendizagem que antes não estavam mobilizados. Por isso, qualquer tipo de movimentação, de manifestação que a gente faça dentro da sala já vai ajudar os nossos alunos a pensarem no formato, aprenderem de uma forma diferente nesse formato. E aí, o que mais que a sala de aula pode favorecer? Os alunos, eles, como eu falei, os anos iniciais normalmente têm por característica compreender a sala como sua. Porque eles ficam a manhã toda lá na mesma sala, e como é um professor só, esse professor faz questão de decorar a sala, lembrando que não só o fato de decorar para ficar bonito, mas o professor tem o costume de colocar os conteúdos que as crianças estão estudando nas paredes, para que elas possam ficar revisitando esse conteúdo o tempo todo. Por isso as crianças dos anos iniciais têm uma sensação de pertencimento. Já quando a gente tem lá do sexto ao nono e depois no ensino médio, as crianças, os adolescentes não se sentem pertencentes à sala porque os professores entram e saem o tempo todo e a criança entra ali de manhã, fica o dia inteiro, mas é uma sala mais triste, sem colaboratividade, é uma sala que não diz nada, a sala não tem personalidade. Por mais que algumas escolas ainda consigam fazer nos anos finais uma forma de estimular aquela sala de aula a ter uma característica própria. E aí, os benefícios para os alunos podem ser, primeiro, eles não ficam carregando os materiais o tempo todo, sempre. Se eles vão para a aula de arte, os cadernos, os livros, os materiais, réguas, tesouras, já estão lá na sala de aula de arte. Então ele não precisa ficar carregando aquele monte de material dentro da sala, dentro da mochila dele, porque já estará na sala. Uma coisa que apareceu também num artigo que eu li que eu vou mencionar no final é a questão dos alunos aprenderem nessa mobilização entre uma aula e outra, esse deslocamento, isso acabou diminuindo muito a depredação da escola. Por quê? Quando bate o sinal numa escola regular, o horário em que o professor está trocando de sala, às vezes pode demorar até 5, 10 minutos para o professor chegar de uma sala para outra. Muitos professores, quando bate o sinal, é aí que ele começa a se deslocar de uma sala para outra. Outros professores entendem que quando o sinal bate, ele já tem que estar na porta da sala que ele vai dar aula. E esses deslocamentos geram uma pequena confusão. E aí o que acontece? Os alunos ficam, nesse intervalo, por muito tempo sozinhos. E aí os alunos acabam depredando as salas, quebrando quadro, puxando o caixilho da porta, derrubando carteira, cadeira, quebrando interruptor, quebrando lâmpada e etc. A gente sabe que aquele horário que bate o sinal é aquela confusão. Por isso, esse modelo das crianças se deslocarem ao invés dos professores, o professor vai ficar na sala. Então a sala vai ficar garantida, vai ficar assegurada que vai ficar inteira, enquanto os alunos vão fazer essa mobilização. É óbvio que os alunos também podem sacanear com a escola, nos corredores, gritar, quebrar, bater. Isso pode acontecer? Pode. Mas é um movimento que a gente vai educar as crianças para que não aconteça. Então esse momento que as crianças estão se deslocando, que seja lá de 5 minutos, é um momento que as crianças estão sendo assistidas também. Porque os professores, apesar de estarem nas suas salas, eles podem ficar na porta e administrar essa passagem dos alunos. Se for uma sala só de arte, o professor ainda vai ter que fazer esse deslocamento, né? Ir até lá, buscar os alunos e levar para a sala de arte. Até educar os alunos o suficiente para que os próprios alunos consigam por si só sair da sala e ir para a sala de arte sem causar confusão.
Gente, eu falei, é óbvio que isso no começo vai gerar confusão. Os alunos vão destruir a escola, eles vão fazer bagunça. E aí tem uma pesquisa, que é essa que eu vou indicar no final, que diz que o número de alunos que gazeia, que cabula a aula, diminui quando a gente tem essa proposta de fazer a sala de aula ambiente. Lá nesse artigo que eu vou indicar para vocês, é uma tese de doutorado, é um artigo, é um trecho de um artigo de um doutorado, que ela fala justamente sobre isso, sobre a importância que os alunos começaram a dar quando a sala de aula se tornou uma sala ambiente. Os alunos vão sentindo que eles também são responsáveis pelo cuidado dessa sala, porque como a sala é de um professor específico, esse professor acaba cuidando mais da sua sala. Além disso, se nós temos um professor na manhã e um professor na tarde, isso ajuda também porque os professores acabam colaborando com o outro no sentido de decoração, de cuidado, de móveis, de arrumação. É óbvio que nós sabemos que temos professores que serão contra, professores que não vão colaborar, professores que vão achar ruim fazer isso, mas é óbvio, como a escola é uma questão viva, infelizmente a gente tem todo tipo de público. Então, esse episódio, a ideia dele é ressaltar a importância de a gente tentar fazer de um jeito diferente. É óbvio que de primeira vez vai ser difícil, os alunos também não vão compreender o ideal dessa sala, a coordenação da escola pode não entender, mas eu quero terminar dando o meu exemplo de como que eu fiz nas escolas que eu trabalhei. A primeira escola que eu trabalhei, ela era a escola que eu estudei quando aluno, e ela não tinha sala de arte. No canto da escola tinha uma sala que ela ficava abandonada, que ficava empilhadas milhares de carteiras e móveis antigos e coisas velhas. Eu fiz um processo bem longo, bem comprido, onde eu fiz um projeto por escrito, tirei as medidas da sala, vi todas as coisas que precisavam ser reformadas, cuidadas, que precisavam ser pintadas, o que a gente podia fazer com os móveis, quais móveis eu ia trazer. E aí, na reunião de pais e professores, naquela reunião no sindicato ali da SPP, já fui lá falar com a direção. Com o projeto em mãos, eu comecei um processo de mostrar para a escola e para a sociedade a importância que eu preciso, da importância de eu ter uma sala específica. E aí, a gente começou a fazer projetos. A gente começou a fazer vaquinha entre os pais, a gente começou a fazer rifas, a gente começou a fazer bingos, festividades, para juntar dinheiro mínimo para poder fazer aquela reforminha básica. E aí, obviamente, final de semana, perdi o meu final de semana, juntei pai, juntei amigo, a gente foi lá e arrumou a sala. Na hora que a gente arrumou a sala, fizemos lá a parte mais bruta de telhado ali, arrumamos algumas coisinhas e comecei durante um ano a levar materiais, a pedir para que os alunos levassem materiais. E aí, quando chegou no final do ano, a gente tinha uma sala muito bacana. Eu levei muitas coisas que eu tinha em casa, uma carcaça de uma televisão, um computador velho, porque também quando a gente ia fazer as experimentações de teatro ou desenho de observação, a gente já tinha todas as coisas ali. No final, eu fiquei nessa escola como temporário durante 2 anos. Quando eu saí da escola, um outro professor assumiu, o outro professor não dava importância para a sala de aula de arte, e acabou que a sala ficou lá e foi abandonada novamente. Por que eu estou falando isso? Para a gente saber que é necessário uma organização coletiva. Todos os professores precisam compreender essa importância e precisam ajudar nesse processo. Além disso, a direção da escola, a coordenação também precisam ajudar nesse processo. Os pais precisam ajudar nesse processo. Mas a minha escola não tem sala ambiente, a minha sala não tem possibilidade de fazer isso, não tem como eu fazer isso de forma alguma. A gente precisa começar a convencer a escola que a gente precisa de espaços de produção. Então não tem sala sobrando de jeito nenhum, não tem como eu fazer isso, tá? Então qual é a possibilidade da gente colocar umas mãos francesas nas paredes do corredor e colocar umas tabuazinhas, umas tabuinhas pequenas para colocar os trabalhos dos alunos em exposição? Vamos lembrar que a gente está falando de massinha, de argila, a gente está falando de escultura, a gente está falando de colagem, de pintura, de painel. A gente precisa de um lugar para deixar isso, para armazenar. Então, em que lugar eu posso deixar isso? Então, promova, coloque essa pulga atrás da orelha da coordenação, faça esse movimento. Muitas vezes a gente joga a responsabilidade para o outro e não faz. Muitas vezes a gente fica esperando que o outro consiga fazer aquilo, ou a gente espera do governo uma ação que, se a gente ficar esperando, efetivamente nunca vai vir, né? Então, a ideia do episódio é te ajudar a refletir e ajudar também
a fazer esse processo de convencimento da própria escola sobre a sala ambiente. O que eu preciso para isso? E aí a gente também pode recorrer aos documentos legais, a gente pode falar de BNCC, de PCN, a gente pode falar dos ambientes que a gente precisa. O ideal para uma escola é ter uma sala de música, é ter um anfiteatro, é ter uma sala com espelho para dança, é ter uma sala com artes visuais, com os materiais das artes visuais. A gente sabe que a gente está muito, muito longe disso, então pelo menos uma sala que a gente consiga juntar essas 4 linguagens, colocar um espelho no canto para trabalhar teatro, para trabalhar a dança, que a gente consiga colocar objetos sonoros, sifão de pia, buzina de carro, buzina de caminhão que fica lá no canto para a gente usar quando estiver trabalhando objetos sonoros. A gente precisa ter espaço, a gente precisa ter prateleira, a gente precisa ter gaveta, a gente precisa ter uma mapoteca para colocar os trabalhos das crianças para secar. A gente precisa dessa produção. Só que isso só vai vir para a gente quando a gente mostrar que isso é importante. Você precisa correr atrás do prejuízo, você precisa mostrar para todo mundo o quanto isso vai fazer diferença na aprendizagem das crianças e no seu processo de ensino. Bom, eu acho que você já sabia de tudo isso, mas não custa lembrar que é o nosso papel enquanto professores lutar por uma educação melhor. Para falar sobre esse tema e para pensar sobre isso, eu disse que eu tinha 2 referências. A primeira delas é um livro da editora Penso, que chama-se O Papel do Ateliê na Educação Infantil, Inspirações da Reggio Emília. Reggio Emília é uma escola na Itália que tem uma proposta bem diferente, pensando na educação infantil. Mas mesmo que você esteja lá no ensino médio, querendo fazer a sua sala de arte, é legal que você leia esse livro, porque eles vão trazer explicações psicológicas, explicações filosóficas, explicações pedagógicas de por que um ateliê é importante, independente se é na educação infantil ou no ensino médio. E o segundo texto que eu falei para vocês, que é um trecho retirado, é um artigo retirado de dentro de uma tese de dissertação da Nadir Fernandes, que chama-se Salas Ambientes como Estratégia de Ensino-Aprendizagem. Ela vai falar ali, vai descrever quais são os pontos positivos e negativos, vai trazer também muito essa perspectiva da mudança de visão da escola, da escola que a gente tinha como tradicional e da escola dos dias de hoje. Por isso, não esqueça, vá até as fontes, escreva um projeto bem escrito e lembre, a escola é viva. Se agora não deu certo, ou se há 2 anos vocês tentarem e não deu certo, respira, repensa e coloca em prática novamente, porque algo que funcionou antes pode não funcionar agora e vice-versa. E por hoje é isso. Se você tem uma sugestão de tema ou quer que eu fale de alguma coisa de alguma forma mais profunda, ou quer sugerir um vídeo lá para o YouTube, ou quer sugerir um conteúdo lá para o meu perfil no Instagram, fique bem à vontade. Vocês sabem que eu tô aqui pra gente trocar ideias. Discorda de alguma coisa que eu falei? Fica à vontade, pode me escrever também, tá bom? Eu espero vê-los em breve. Até já. Tchau.